Então, vamos lá, né, minha gente? Olha, a aula de hoje, né, na disciplina de Técnicas Secretariais 1, dia 13 de setembro, vamos falar sobre o secretariado na mídia e seus estereótipos. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. No decorrer da aula, a gente vai trazer o arquivo que eu mandei, né, sobre o cafezinho, por trás do cafezinho. E no final a gente vai falar sobre a atividade que eu passei para vocês. Vou explicar direitinho e tal, certo? E qualquer dúvida, levantem a mão e a gente vai conversando, porque a intenção de hoje é justamente apresentar para vocês calcanhar de Aquiles, né? Falar o que falam de nós para a gente debater, refletir algumas questões. Eu não tenho assim opinião formada, mas a gente vai debater, né? A intenção é que vocês saibam ter resposta para as pessoas que dizem: você está fazendo a faculdade para servir café, né? Outras coisas. Então, vamos começar aqui. Primeiro, estereótipo. Prestem atenção que estereótipo, o acento é no primeiro O. Então, estereótipo. Então, não é estereotipo, certo? Primeiro daí. Todo mundo que falou hoje falou corretamente a palavra, mas, por precaução, às vezes a pessoa escuta outras pessoas falando e segue o baile. O estereotipo não é estereótipo, o acento agudo está no O, certo? Então, estereótipo é uma palavra grega que tem aí, né, estéreos, vem de uma coisa sólida, e tipos relacionados a molde, marca. Então, são coisas fixas que generalizam, são marcas, coisas sólidas. Então, estereótipo, a grosso modo, essa é a definição. Então, estereótipos, eles são generalizações que as pessoas fazem sobre comportamentos ou características dos outros. E é aí que reside o problema. Como eu falei antes, a gente vai encontrar, e no decorrer da vida profissional de vocês vão encontrar alguma secretária que, no final das contas, teve uma relação sexual com seu patrão. Mas isso quer dizer que é de todas as secretárias e secretários? Não. Então, por que a gente está sendo rotulado ou generalizado dessa forma? Então, o estereótipo, ele generaliza, ele pega um comportamento e atribui a todas as pessoas daquele grupo, daquele coletivo. Estereótipos são pressupostos, né, sobre determinadas pessoas. Muitas vezes eles acontecem sem ter conhecimento sobre os grupos sociais. Quando a gente fala assim, região indígena, muitas pessoas vão imaginar que é o quê? Que são ambientes como antigamente, que não é casa de alvenaria, que é casa ainda tipo estilo de oca, né, com as palhas, que os indígenas, eles não se vestem, andam nus ou seminus, né, pela falta de conhecimento, mas isso é real, Hélida. As pessoas quando tu trabalha numa região indígena, como assim? Então, quer dizer que os índios vão para a sala de aula seminu, né? Então, eles criam esses pressupostos de determinadas pessoas pela falta desse conhecimento, pela falta de conhecer essas características como existem hoje, né? Eles pegam essa aparência e saem rotulando a todas as pessoas. Olha aí o gatinho de Tiago. Estereótipo é geralmente um conceito infundado, veja só, é um conceito infundado sobre algo e é geralmente depreciativo. Por isso que essa questão de estereótipo é uma aula que eu gosto de trazer para o secretariado, que é para a gente refletir mesmo e levar isso para as discussões em outras disciplinas, para a forma como a gente entra na universidade, porque às vezes a gente entra na universidade tão cru, né, assim, tão ingênuo, e a gente faz algumas falas, alguns discursos que a gente está sendo excludente, preconceituoso, né? Então, o estereótipo é uma coisa infundada sobre algo e é depreciativo, em que as pessoas se baseiam em opiniões alheias e as tornam como verdadeiras. Então, veja o caso da mãe de Hélida. Disse, não, isso é uma desculpa, você não vai trabalhar, não. É uma opinião alheia que ela tem ali como a verdade dela. Então, a gente precisaria desconstruir. Não, mãe, não é assim, é assado. E mesmo assim, é muito difícil, porque elas têm aquilo ali como tão verdadeiro
que para a gente desfazer esse estereótipo é muito difícil. E é o que a gente vem lutando na profissão. Por mais que a gente informe, a gente ensine, vocês veem que esses estereótipos, muitos deles não se sustentam na nossa profissão, mas a mídia insiste em falar que é assim. Então, a grosso modo, a sociedade, quando recebe essa informação, ela faz, é verdade, é assim mesmo. E aí, quando um filho ingressa na faculdade de secretariado e faz, ai, meu Deus, meu filho vai receber tudo aquilo que a mídia fala, quero não, né? Então, assim, ele faz parte, né, o estereótipo de conceitos de racista, xenofobia, intolerância religiosa e por aí vai. Então, na sociedade, o estereótipo, ele ocorre à medida em que o individual passa a caracterizar o coletivo, né, gerando um conceito simplificado e distorcido. Aí ele molda um clichê para atribuir de uma pessoa a várias outras. Então, consiste em uma imagem mental padronizada e típica de um grupo que reflete uma opinião demasiadamente simplificada. Isto é, uma valoração como um rótulo sem fundamentação, sem um critério preciso acerca de um grupo, pessoa, fato, raça ou classe. Então, o estereótipo ele envolve tudo isso, envolve preconceito, envolve conceitos distorcidos, envolve falta de conhecimento. Então, quando a gente vê alguém estereotipando alguma coisa, a gente já sabe ali que a gente tem uma pessoa sem conhecimento, que está sendo torpe, que está sendo preconceituosa, que está alheia às discussões que estão em volta, a gente já sabe que tem ali. Cabe a gente, como uma pessoa que está em busca desses conhecimentos, começar a desmistificar. A gente não vai ser agressivo, a gente não vai querer impor a nossa verdade, mas a gente vai querer explicar. Não, fulano, veja só, qual é a base dessa sua opinião? Ah, não, é porque toda a vida eu ouvi alguém dizendo isso, mas veja só, não é desse jeito. Então a gente começa a desconstruir. E isso a gente faz diariamente, a gente pode fazer. Quando as pessoas vêm com xenofobia, né? Ah, Paraíba é só terra seca. Você vai concordar com isso? Não. E aí você vai contra-argumentar. Não, não quer isso. Ah, Paraíba é praia, é litoral, tem terra seca, mas tem frutos que são típicos da região, comida, e por aí vai, né? É uma coisa que a própria Julieta, ela vem, né? E por isso que às vezes a gente ficou meio que torcendo por ela, porque a gente tem ali uma figura representando o Nordeste como um todo. E falando, e explicando. Então, quando no quarto lá do BBB tinha a xilogravura e ela saiu explicando aqueles símbolos e aqueles elementos, aquilo ali foi muito didático e as pessoas começaram a dizer, eita, rapaz, eu estou aqui com um discurso de que o Nordeste ele é assim, mas fulaninha que mora lá está dizendo outra coisa. Peraí, deixa eu realmente ver, né? Tanto que tem pessoas que quando chegam realmente no Nordeste fazem, menino, aqui é muito lindo. E a gente até usa a frase, né? A gente mora onde vocês passam férias. Porque eles têm uma imagem de que a gente vive na seca, de que a gente é um povo muito empobrecido culturalmente. E aí, quando a gente passa a relatar as histórias, os grandes nomes, né, que tem do Nordeste, eles até nem querem aceitar. Mas a gente tem, né? Então, parte daí também. Kimberly e Professora, depois Tiago. Tiago isso foi primeiro. uma coisa que aconteceu comigo também. Antes de eu vir para cá, minha família ficou enchendo a minha cabeça, falando: no Nordeste não tem isso, não tem aquilo, é um lugar extremamente pobre, você não vai achar as comidas que você gosta lá, provavelmente nem vai ter o leite da marca que você gosta. Minha Eu vim para nossa. cá, eu tava ficando desesperada com tanto de coisa que eles estavam falando. Assim que eu saí do aeroporto, que eu cheguei em João Pessoa, eu falei assim: misericórdia, que Não, e tem na assim, cabeça desse povo, que não é possível. Eu e fiquei assim, indignada, tipo assim, eu levei um susto, né? Porque eu tava esperando chegar aqui e encontrar meio que, tipo assim, um deserto, né? Um Egito, alguma coisa desse tipo. Mas eu cheguei aqui e era totalmente diferente do que todo mundo falava. E eu fiquei tipo, gente, vocês quase me matam do coração à toa. Porque, tipo assim,
Por exemplo, eu tenho um leite específico que eu gosto de tomar, que é o camponesa, né? O meu pai chegou para mim e falou assim: você não vai conseguir tomar mais leite lá. O leite não vai conseguir chegar lá, né? E eu fiquei tipo assim, misericórdia, o que eu vou fazer? Porém, não é uma coisa, não é a realidade, né? Igual eu cheguei Uhum. aqui e eu fiquei, tipo assim, maravilhada. Aqui é simplesmente lindo, né? Se eu tivesse nascido aqui, eu ia estar totalmente, tipo assim, realizada, né? Porque eu passei a minha vida inteira dentro de um buraco, porque minha cidade é um buraco, tá? E quando eu cheguei aqui, eu fiquei, tipo assim, cheguei no paraíso, né? As Ô, pessoas. Kimberly, e tipo assim, uma comida que é característica em Minas Gerais, vejam só, comida que é característica em Minas Gerais, que é uma comida assim forte, bem temperada, mas tipo, é uma comida com muito bacon, toicinho. A gente não tem isso, não, é? No Nordeste, não? Tem. Calabresa, É entendeu? uma coisa que, assim que eu cheguei aqui, eu experimentei, foi tripa de porco, né? Frita, alguma coisa assim. É, na hora que me mostraram esse prato, eu olhei pra pessoa com uma cara, tipo assim, você tá bem? Mas na hora que eu experimentei, pra mim foi a mesma coisa que comer torresmo, né? Que é uma coisa que a gente tem muito pro lado de lá. Mas em relação à comida também, eu acho que o nosso tempero é bem mais fraco que o de vocês, né? Eu acho que Ó, vocês tá vendo? colocam Aí muito tem, mais tempero, é né? questão de percepção. Aí eu posso dizer que a comida mineira é forte. Eu digo porque eu achei forte, Uhum. carregada, era bacon, era toicinho, era não sei o quê, coisa que a gente não vê muito aqui, mas a gente conhece a nossa famosa feijoada. Mas aí veja a construção que fizeram da Paraíba. A mina quase que não vinha, leite camponês é o que a gente mais tem. Eu adoro Exatamente. No último dia, né, eu vim para cá no dia 19 de julho. No dia 18 de julho, eu desisti de vir. Eu tava apavorada. Mas as minhas amigas me incentivaram, né? Falou, vai na fé, seja o que Deus quiser. Então eu vim, né? Pois é. Mas foi uma coisa que eu fiquei extremamente assustada. E depois que eu cheguei aqui, eu percebi, né, que a nossa visão lá para o sul, para o sudeste, é extremamente preconceituosa, né, em relação a isso. Porque, por exemplo, o baiano. Pra gente, baiano são pessoas extremamente preguiçosas. Eu fui na Bahia no começo do ano, eu nunca vi pessoas que trabalham tanto na minha vida. A Uhum. gente que é mineiro que é preguiçoso perto deles, né? Então, é meio que tipo, sei lá, um preconceito gigante que todo mundo tem. É tipo Porque, estereótipos, né, gente? Que a gente tá falando. sim, Isso mesmo. sim. É, E alguém me perguntou se lá em Minas tem muito queijo, né? Tem muito queijo, sim, gente. tem muito queijo. Toda esquina tem bolinho de queijo, mas tipo, como é? Pão de Pão queijo. de queijo, é. É, Mas, tipo, é porque é característico da região, não quer dizer que lá só vai ter pãozinho de queijo, né, minha gente? O pessoal também generaliza exatamente. demais. Uma coisa que eles pensam muito sobre a gente que é mineiro, né? Que a gente só vive no interior, né? Com um raminho de trigo na boca, fumando paieiro, bebendo café, pão de queijo, broa, e é isso, né? Porém, não é isso, na verdade. A gente vive realmente comendo pão de queijo, bebendo café, mas entra em outros casos. É, não, cada um com a sua cultura. O que a gente não pode é generalizar, né? O rotular, que é isso que não é o correto. Exatamente, exatamente. Tiago, Esse, esse tema é bem interessante. Aí tem uma experiência de uma professora minha, né, que quando eu fiz faculdade, letras, quando ela era de São Paulo, né, aí disse para os pais, né, que vinha a Paraíba, né, para ensinar na universidade, né, aí, aí os pais dela disse, tá doido aí para lá só tem mato, não tem nem cidade, aí pensando que era só mato aqui, a Paraíba, alguns anos atrás, né? E mesmo hoje, agora, com a internet, né? Mesmo assim, ele ainda tem preconceito, ainda tem esses estereótipos, né? Que fala que aqui é atrasado, que aqui não tem emprego, que aqui as coisas não existe nada, tipo, como se aqui a gente não conseguisse
conquistar nada, tipo, aqui fosse um lugar deserto, é muito interessante, né? E mesmo com a internet, né, continua essa, esse preconceito, né, geral, né? É isso aí, minha gente. Então, a gente fica sabendo que toda essa generalização é estereótipo e que a gente está distorcendo alguma coisa. Então, a gente não pode rotular isso, tá certo? E nem outras profissões, chegaremos lá. Aí, a gente tem tipos de estereótipos. Assim, a grosso modo, eu trouxe assim, que se a gente for mesmo se aprofundar na literatura, a gente vai encontrar outros tipos, mas eu resumi ele, assim, dividindo em duas categorias, o que é positivo e o que é negativo, né? Positivo dentro de um certo limite, né? Porque, como a gente já viu, estereótipo, ele é simplista, ele é simplificado, ele não se aprofunda. Então, ele chega e rotula um determinado grupo, sociedade, Estado, como se fosse um coletivo, né? E não ressaltando as características individuais. Mas, a grosso modo, só para a gente entender. Por exemplo, o estereótipo positivo, que pode ser o Brasil ser reconhecido como país de futebol. Por quê? Porque é um esporte muito trabalhado aqui no Brasil. Então, a nível nacional, a nível internacional, as pessoas olham para o Brasil e não, olha, o país do futebol é o Brasil. O Brasil nunca deixou de disputar uma Copa. Nunca. Então, assim, já começa daí, pelos títulos, pelas conquistas, pelo investimento que se tem. Então, quando se fala de futebol, o Brasil é referência. Pode não ter tantos resultados agora nessas últimas décadas, mas continua sendo o Brasil como o país do futebol. Tanto que os países que vão jogar contra o Brasil têm um certo medinho, porque a gente recarrega isso aí, né? Então, teoricamente, isso é positivo, né? Outro exemplo. Aí eu trouxe alguns aqui que eu achei na internet. Os japoneses são educados e reservados. Aí eu digo a vocês, são todos? São não. Porque se você for no centro do Recife, onde tem muita loja que é de japonês, que é de chineses, vocês vão ver o quanto que eles são grossos, arrogantes, não sabem conversar, não sabem negociar. Mas isso é um estereótipo. Principalmente quando a gente teve a Copa aqui em 2000. Quando foi a Copa que a gente teve aqui em 2014? Em que tiveram alguns japoneses que saíram catando o lixo das arquibancadas. Poxa, que cidadania educada, que povo. Mas não é todo mundo que é assim, então a gente não pode generalizar. Mas se a gente pudesse rotular, a gente poderia dizer, não, o povo japonês é um povo educado, é um povo reservado, a educação lá é muito valorizada, os professores. Então, quando a gente compara isso com o Brasil, já diz o contrário, né? Não, o brasileiro não é um povo tão educado assim, não é um povo tão estudioso, não. A educação é desvalorizada. Mas só para a gente entender como é que essas coisas entram, que a gente vai disseminando essas falas, né? Os alemães são sérios, são frios, isso é verdade. São todos? Não, gente, mas é a maioria. Aí termina que a maioria chega a rotular um país como um todo, né? Os italianos são alegres, tanto que quando a gente vê os filmes ou as novelas, né, dessas épocas que retratam esse povo, só mostram eles dançando, cantando, fazendo muita zoada, porque isso retrata a alegria, ou até quando falam da gente, né? O brasileiro é muito alegre, é afetivo, é caloroso, é acolhedor, é todo mundo. Não, vocês vão em outras cidades daqui do Brasil, da Paraíba, de Pernambuco, e vocês veem que às vezes vocês não são tão acolhidos, as pessoas não querem nem abraçar a gente direito, mas a grosso modo, e comparando com esses outros países que são mais frios, não, no brasileiro é demais, é muito bom ir para aquela terra, não sei o que e tal. Os jovens são irreverentes. São todos os jovens que são irreverentes, gente? Não. Tem alguns que são novos de idade, são velhos na mente, são todos conservadores, comedidos, pensam e pesam cada coisa, já tem muita responsabilidade. Por quê? Porque já são jovens que às vezes não tem pai, às vezes não tem mãe, às vezes não tem um, não tem outro, já é responsável pela casa. Então, aquelas loucuras que muitos jovens fazem, do tipo, não querer ir para a escola, se embriagar, não sei o quê, já tem gente que não faz, já tem jovem que não faz.
pela responsabilidade da vida. Então, não são todos que são irreverentes, né? Não são todos os mais velhos que são conservadores. Não são só as mulheres que são intuitivas. Tem homem que é muito intuitivo. A questão é que a gente fala. A gente fala, olha, estou sentindo, estou pressentindo, meu sexto sentido está dizendo. E os homens não, os homens eles percebem, eles sentem, são cautelosos e ficam ali. O meu pai, ele é muito intuitivo. E às vezes assim, ele olha para a pessoa e faz, olha, nem te aproxima muito, diz que saiu uma bomba relógio, não é uma pessoa de bem. E às vezes a gente enfrenta isso, a gente não dá ouvido, e quando vem quebra a cara. Mas ele é intuitivo também, então tem muitos homens que são assim, ficam ali mais observadores, são intuitivos também, não só as mulheres. Os bombeiros são heróis, não só os bombeiros, policiais também, e nem todos são. Então, o funcionário público trabalha pouco, de certo tem muitos que trabalham pouco, mas não são todos, né? Mas, a grosso modo, a gente diz isso. Ah, o funcionário público trabalha pouco demais. Hein, Hélida? Olha só. Diz que a gente trabalha pouco, pega de manhã, larga de 2 horas da tarde, não tem mais o que fazer. Não tomou nem banho ainda para assistir a aula, ainda tá com a roupa do trabalho. Pois é, minha filha. Então, as pessoas vão criando, né, esses rótulos, e aí tudo bem, vamos embora. Aí tem os estereótipos mais negativos, né? Porque os outros são positivos, entre aspas, mas esses agora são mais negativos. Olha só essa charge. Aí um fala para o outro, né? Oh, eu achei esse gatinho, mas não sei se é macho ou fêmea. Bem, só tem um jeito de descobrir. Estaciona, gatinho, estaciona. Vai, gatinho, você consegue. Por quê? Querendo dizer que mulher não sabe dirigir. Então, se ele não conseguir, ele é o quê? É uma fêmea. Então, quantos homens a gente não vê que não sabe dirigir, que faz barbeiragem? Muitos dos acidentes acontecem mais com os homens, não é com as mulheres. Inclusive, isso é um dado estatístico. A maioria dos acidentes são com os homens, porque a gente, inclusive, a gente tem mais... Eu não vou nem dizer, eu não vou nem me colocar nisso aí, porque talvez eu tenha um cromossomo masculino, porque realmente eu dirijo como homem, assim, se for levar por estereótipo, né? Eu não sou cautelosa, inclusive, amanhã já mandou para mim hoje uma foto que eu recebi uma multa por excesso de velocidade. Então, assim, mas as mulheres, a grosso modo, elas são mais cuidadosas, elas são mais atenciosas, elas são mais receosas, então elas têm que ter mais cuidado. Os homens não. Então, assim, essa charge traz para a gente isso. Se não sabe dirigir, então ele vai ser uma fêmea, né? É como diz assim, tu tirou a carteira na Paraíba para uma pessoa que não sabe dirigir, né? Isso também, gente. Olha, meu Deus do céu. Olha, esse estereótipo é um buraco sem fundo, viu? Professora, você trabalha também ou só dá aula? Isso é um clássico, né? Porque rotula que a gente professor, hein, Tiago? Tu acha que a gente só dá aula, a gente professor só dá aula, né? Porque quando a gente vem da aula, a gente tem que trabalhar tanto que não tem nem mais força, né? Então, isso também é um estereótipo, diminuindo aí a nossa atuação. Cansado, mas você só cuida da casa e das crianças, e eu trabalho o dia todo, né? Teve até um país aí, eu não sei quem foi, se foi Argentina, se foi Portugal. Argentina, não foi, Hélida? Reconhecendo que o trabalho doméstico é um trabalho assim que a pessoa pode se aposentar depois, né? Registrar isso aí como um trabalho. Fala, Hélida. Mas, na verdade, assim, é uma conquista já, mas mesmo assim não é tão conquista assim. Porque eles reconhecem a mulher do lar como profissão, mas só para quesito de aposentadoria. Pelo que eu entendi, não reconhece como profissão mesmo, tipo, de você ter a sua, por exemplo, você pagar a sua previdênciazinha todo mês para você se aposentar um dia, sabe? Não como profissão, mas remunerado. Você pode pagar a sua previdência e se aposentar um dia, mas é só para fim de aposentadoria, não para trabalho mesmo, não é remunerado. Entendi. Mas aí é conquista, mas é alguma coisa. Mas é alguma coisa. Posso interromper um minutinho? Oi. Você falou sobre a carteira de habilitação, né, na Paraíba e tudo mais. Quando eu cheguei aqui, eu levei o maior susto da minha vida, quando eu vi 4 pessoas em cima de uma moto e todas sem capacete. Eu até tirei foto e mandei para as minhas amigas. Falei, gente, o que é isso aqui? Alguém me explica, pelo amor de Deus.
E Normal teve um aqui. dia Olha só, que a eu Rafaela precisei falando normal, de mas um no mototáxi. interior isso é mais comum, né, Rafa? No interior. Menina, 4 é pouco, eu já vi 6. Misericórdia. É só assim, 4, 3, 5. É Que um carro couber de 2 rodas. Teve só um vai. dia que eu tive que sair daqui de Mamanguape, né? E ir em Rio Tinto. E eu tive que pegar um mototáxi e tudo mais, né? O cara chegou sem capacete. E isso foi de noite, né? Eu saí daqui, fui até outra cidade, sem capacete. No meio do caminho tinha um buraco. A gente quase caiu no buraco, né? E eu cheguei, na praça central lá, eu estava transparente. Eu não conseguia nem respirar direito, porque se a gente tivesse caído, nós dois teríamos quebrado o crânio no meio do asfalto, né? E ainda tinha um caminhão atrás. Eu tava morrendo, né? Então, foi a primeira vez que eu vi, tipo assim, uma cidade inteira andando, assim, sem capacete, nada do tipo. E os policiais tá, tipo, foda-se. Então, foi uma coisa que Tem me cidade que é surpreendeu muito. proibido. Se Teixeira aqui na Paraíba é proibido andar de capacete, porque tava tendo muito assalto, o pessoal ia assaltar os cantos de Oxi, capacete. Proibiram andar de capacete em Eu vi Teixeira. Tu isso tem aí. noção? Minha nossa. gente, tô Pior passada. Kimberly, pior que tu pegou um caminho muito bom, né? Sem buraco nenhum, que é de repente para um lugar. É só que tem buraco. Não, Mas não, nossa senhora, eu achei que eu ia morrer. Eu nunca mais fui lá de moto. Então, assim, traumatizou a coitada. aí assim, não, e realmente, quando eu vou para o interior, que não é interior assim tanto, né? Mas enfim, para Manguape, Rio Tinto, Marcação, minha gente, esse povo anda sem capacete, uma coisa assim, eu digo, gente, fala sério. Coisa que a gente não está muito acostumada, né? Principalmente em Recife, não. Isso é muita blitz, é muita fiscalização, então a gente não está muito acostumado a ver isso. Mas, enfim, aí o que acontece? O homem chega e diz isso, né? Só eu que trabalho o dia todo e você não. Então, assim, desqualificando e realmente dizendo, né, que essa força do trabalho é dele, porque ele trabalha fora, ele tem uma carteira assinada, e como você não, então é mais um estereótipo de achar que a dona de casa doméstica, ela não trabalha. Tem bolsa de mestrado, é moleza em ganhar para não fazer nada. Então, assim, considerar o estudo como não fazer nada. É tipo vocês, né? Estão na universidade, muito bom, ganho uma bolsa, um auxílio para fazer nada. Então, é as pessoas que realmente não conhecem a rotina de vocês, a rotina acadêmica, e aí generaliza, né? Simplesmente reduz toda essa vida de vocês, que é complexa, que é bastante desgastante, e reduz isso a nada, né? Não faz nada, recebe uma bolsa para fazer nada. Então, aí também, né? Nossa, posso tocar, parece macarrão espaguete. Já pensou em crespar, você ia ficar mais bonita. Então, o estereótipo, ele faz com que ele é depreciativo, né? Como eu falei antes, e aí ele toca também no nosso individual. Vocês devem ter visto a cena do Big Brother, né? Do cara lá que fez, o teu cabelo parecia com do povo lá das antigas, de Pedrita e tal. Então, aquilo ali levantou um debate porque ele generalizou, né? Ele generalizou, e dessa forma aí também. Então, é claro que os tempos atuais, isso tá menos agressivo, mas ainda é muito agressivo. Porque, às vezes, é um comentário que você faz achando que está enaltecendo o outro, mas não está. Porque a forma do cabelo, a cor da pele, como você quer se vestir, é como você gosta, é individual. E aí as pessoas estão acostumadas com esse rótulo de que é melhor o cabelo X ou Y, que chega e diz, tu vai ficar mais bonita. Já pensasse em fazer isso? Quantas vezes a gente chega no salão, não, só quero dar uma hidratada no cabelo. Já pensasse em cortar, já pensasse em pintar, já pensasse em fazer, vai ficar mais bonita. Então, assim, gente, é o ó. Aí, olhem só essas imagens, né? Se a gente olhasse essas imagens, a gente até vai estereotipando pelo perfil delas, né? Então, assim, a primeira é atendente. Não necessariamente, pode ser uma pessoa passeando, mas que não seja um atendente. Um gerente, só porque ele está de camisa, de gravata, talvez ele não seja um gerente, seja só um funcionário de banco ou um serviço público.
um casal jovem, talvez sejam irmãos. Mas aí a gente olha e por a gente não conhecer, aí a gente vai e tenta rotular ali as pessoas, né? Hoje, quando a gente anda assim numa praça, num shopping, e a gente vê assim um casal, às vezes é pai e filha, mãe e filha, namoradas, não sei o quê. E aí, às vezes, a gente fica rotulando, se metendo onde não deve. Então, quando a gente vai se meter onde não deve, a gente termina sendo preconceituoso, fazendo abordagens que a gente não deve fazer. E isso a gente leva também para a nossa profissão, que a gente vai chegar lá. Aí, nisso, tem a questão do racismo institucional, que eu vou botar um vídeo para vocês assistirem. Vocês já ouviram falar nesse termo, racismo institucional? Já, professor. Relação à universidade, né? Federal, estadual, outras universidades. Não tanto por aí. Então, vamos lá. Vamos ouvir aqui esse vídeo, tá? Preste atenção. Dá para ouvir? Tá. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Atrasada. Acontece. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. O pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Eu tá limpando a casa dela, limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpando a casa? Empregada doméstica. Jardineiro. Bom, ele me leva em segurança de shopping. Motorista particular. Vendedora ou poderia ser uma costureira? Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Fingir que é normal. Racismo é Forte, né, gente? Me diga se não é forte. Me diga se muitas das vezes a gente não faz esse tipo de análise. A gente olha assim, por que que uma pessoa negra está bem vestida, ele não pode ser um executivo, um patrão. Não, ele tem que ser um motorista. Né? Por que uma pessoa de cabelo... É bem chocante. É chocante. Por que uma pessoa de cabelo black ou pintado de azul não pode ser um designer de moda? Tem que ser, sei lá, uma rebelde, não sei o quê. Então, esse tipo de discurso, eu trago isso para a gente refletir nas nossas próximas ações. A gente olhar assim para o outro e faz, calma, é policiar o pensamento, calma, Beli. A gente é educado a pensar dessa forma, então é natural que a gente pense isso, mas a gente tem que se corrigir na hora. Não, peraí, não, pode não ser, né? Se a pessoa vai olhar para mim hoje e faz, eita, não tem cara de professora, não. Já tiveram pessoas que disseram a mim, não tem não cara de professora, não. Tipo assim, o que será que passa na cabeça da pessoa? Por que eu não posso ser professora? Sei lá. Então... Professora, né? Então, hã? qual é a cara de uma professora? Qual é a cara de uma professora? Pois é que usa óculos, eu não tenho óculos. Deve ser isso. Então, assim, esse tipo de fala é racismo, sabe? Quando a gente... Eu acho... Oi, Desculpa, professora. Eu acho que isso é até uma coisa normal no ser humano, né? Nós, seres humanos, somos... sei lá, a gente às vezes tem pensamentos
gostamos de julgar as pessoas pelo que a gente está vendo ali, né? Então, eu acho que a gente tem que estar se policiando a todo tempo, porque se a gente descuidar, a gente deixa esse lado de, tipo, um lado que a gente tem que estar se policiando o tempo todo. Eu acho que todo mundo é assim, na verdade, né? Mas a gente tem que se policiar nisso daí. Aí Mas é bem você chocante, essas é imagens chocante. muito Aí, chocantes. quando tu tava falando agora, aí eu pensei assim, nesse lado. Aí a pessoa automaticamente poderia dizer, não, esse lado negro da gente. Mas por que o lado negro que é ruim e não o lado branco? Né? Então, assim, é esse tipo de fala que a gente precisa mudar. Não, é um lado É tipo quando falam também a ovelha negra da família. Por que a ovelha negra? porque é negra, né? Pode ser a branca, a ovelha ruim. Isso. Né? Então, assim, aqui na universidade como um todo, vocês vão se deparar com esse tipo de discursos, com essas falas. Então, nem sempre dá para a gente corrigir ou conversar com o outro, mas é você ter uma análise crítica de perceber que aquele discurso ali não deve ser seguido, sabe? Porque você termina excluindo o outro. Então, é não generalizar, é não estereotipar as pessoas. E aí, veja só, chegando assim um pouco mais próximo, né, de profissões, para depois a gente entrar no secretariado. Esses dias, dia 9 de setembro, foi dia do administrador. E aí teve uma página, né, @administradores, ele fez uma postagem. E na postagem dizia isso, né? 4 coisas que as pessoas acham que a administração é. E aí ele vem dizendo, a administração é para indecisos. Quantas vezes a gente não já ouviu isso? Ah, fulano faz administração porque não sabe o que quer da vida. Aí vai fazer para depois decidir o que quer. Aí ele vai explicando, né, que não é isso e tal. A administração é um curso mais fácil. Da mesma forma, vocês vão ouvir de secretariado. Secretariado é um curso fácil. Secretariado é um curso fácil. Oi? Que eu digo que eu faço secretariado executivo de língua de Isaac, chique, mas assim, eu não sei porquê, mas eu acho que eu sinto um tonzinho ali de ironia, sabe? Eu acho. Mas é. Oi, Lenise, fala. Eu percebi, professora, que as pessoas não dão muito valor, não. Tipo, é como se fosse o último recurso. Tipo assim, você só conseguiu entrar para secretariado, entendeu? Sua nota foi tão baixa que você entrou só para secretariado. Então, tipo assim, eu sinto que as pessoas não dão muito valor. Passou para secretariado, parabéns. Aí quando a pessoa passa para ser fisioterapeuta, nossa, ai, que orgulho de você, entendeu? Então, tipo assim. Será que não tem importância também, né? É uma profissão. E de todo jeito a pessoa vai se dedicar, vai dar tudo de si, o melhor de si. Eu não Pois entendo é. por quê. E aí cabe você dizer assim, não, a minha nota dava para entrar no curso X e Y, mas eu escolhi secretariado. De fato, tem estudante que entra em secretariado por conta da nota. Foi o único curso que coube. Aí pronto, entrou. Mas isso quer dizer que representa todo mundo? Não. Tem pessoas que realmente escolhem, meu curso, minha nota, dava para ter entrado em administração, que agora a gente tem Mamaguape, dava para ter entrado em letras, dava para ter entrado. Não, mas eu escolhi secretariado. E aí tem os critérios por que você escolheu. Eu escolhi porque eu já trabalhei na área, porque tem uma oportunidade, ou porque eu vi a grade. Então, assim, quando diz que a administração é mais fácil, da mesma forma, só um minuto, viu, Kimberly? Da mesma forma vão dizer que secretariado é fácil. Olha só, a gente tem disciplinas, e aí, quanto mais você vai passando de semestre, você tem bagagem para dizer. Hoje você diz, não, peraí, não é tão fácil assim, não. Eu estou estudando aí sociologia, metodologia científica, isso é porque vocês estão com 3 disciplinas. Mas se fosse a grade completa, presencial, vocês estariam com técnicas 1, sociologia, filosofia, metodologia do trabalho científico e economia. E economia. Então, onde é o mais fácil? Aí, com o passar dos semestres, essa grade vai se aumentando. Então, da mesma forma que para a administração também não é um curso fácil, para a secretariado também não é. E diga-se de passagem, nenhum curso ele é mais fácil. Cada um tem a sua complexidade, tem a sua dificuldade. Se você chegar num curso de exatas, tem gente que vai ter muita dificuldade com os números.
mas tem gente que não. Já eles têm dificuldades com a escrita, né? Porque são opostos, né? Quem gosta das exatas não gostam tanto das humanas, enfim. Kimberly. Uma coisa que a Elida falou, né, foi sobre, tipo assim, eles elogiarem, né, que você passou em secretariado e tudo mais, porém isso vir meio como uma ironia, né? Quando estava na época de fazer o Enem e tudo mais, eu também fiz um vestibular, né, para a Unilavras, que é uma faculdade que tem na cidade vizinha. E quando eu passei em secretariado, eu também passei em direito, né? Aí, quando eu fui escolher, eu escolhi o secretariado e as minhas primas, a minha mãe, meu pai, todos eles falaram assim: "Você tá louca, né? Você vai deixar de fazer direito para fazer secretariado?" Então, eu falei: "Vou, porque eu prefiro o secretariado, é algo que eu quero", né? Então, nessa hora eu pude perceber um preconceito também em relação à área, né? O direito é muito melhor, seu salário é melhor, é isso, é aquilo. Porém, não é assim, gente, né? Eles falaram, o direito vai ter mais trabalho, né? Vai ser mais difícil e tudo mais. Porém, o salário vai ser muito mais recompensador, né? Porém, isso é só a fama, né? Por exemplo, medicina, engenharia. Então, são cursos mais concorridos, né? Mas não quer dizer que um é melhor do que o outro. E em relação às notas de corte, né? Você falou que algumas pessoas escolhem, né, por não terem outras opções pela nota ser menor. Porém, na UFV, né, lá é secretariado executivo trilingue, lá tem o francês também. A nota de corte lá, esse ano, foi maior que 700. Então, meio que se equipara com engenharia, né? Fisioterapia também. Então, basicamente é só um preconceito mesmo. Porque a nota, tipo assim, foi uma nota de corte extremamente alta, né? Por assim dizer. Então, não sei. Muito bem. Bruno. No meu caso, já teve gente que chegou para mim e disse assim, tu faz o quê? São pessoas que de outros cursos, né, de dentro da própria UFPB. E disseram assim, tu faz o quê? Eu disse, não, eu faço secretariado. Aí a pessoa disse, e qual foi tua primeira opção? Aí eu, como assim? A minha primeira opção foi secretariado. Sério? Sério? Aí fica assim, sabe? Fica sem saber, né? Como Sem continuar a saber. conversa. Josemar. Professora, eu queria fazer uma reclamação Diga. do SISU, porque ele comeu os 50% da minha sanidade mental e ficou só 50% para a graduação. Minha nossa, Josemar. Deveria ajeitar esse SISU, viu? Olha, veja só. Você ainda tem sanidade mental? Sério? A minha já foi pro brejo há muito tempo. Olha, veja só. Nessa questão de nota de corte, tem que ver a região, gente. Como é que, aqui, por exemplo, Mamanguape, a gente sabe o quanto que o ensino de base ele é deficitário, gente. Então, a gente não tem como colocar a nota de corte lá em cima, porque senão a gente meio que a gente está mascarando o acesso à universidade. Então, teve esse debate na UFPB, quando eu era coordenadora de curso, eu participei, e alguns cursos do Campus 1 queriam aumentar essa nota de corte. E aí, a gente não pode generalizar isso para todos os campi, porque vai ter vagas que não serão preenchidas nos campos do interior. Porque se a gente aumentar essa nota de corte, os estudantes de lá eles não vão conseguir. E a culpa não é nossa da universidade. A culpa é do ensino anterior, que, por ser uma educação desvalorizada e tal, então os estudantes não têm essa base, não tem. Então, quando a gente vai para a UFV, como o Kimberly falou, a nota de corte 700, mas a própria localidade é uma cidade universitária. A UFV é uma das referências de ensino de universidade. Só o curso secretariado lá tem 26 a 27 anos, entendeu?
Então, assim, é uma realidade que não se repete aqui na Paraíba. Então, a gente não poderia aumentar a nota de corte, e isso são para todos os cursos. Então, essa nota de corte, ela ficou igual. Aí, quando entra na disputa. Então, vamos dizer assim, o aluno que tem a maior nota, ele vai definir o resto. Então, quem tiver a maior nota, aí vai elevar o nível de quem vai entrar. Entendeu? Então, se tem pessoas que, tipo, tiram a nota de corte lá em cima, a nota lá em cima, e preferem entrar no secretariado, então essa nota, ela vai acompanhar, entendeu? Só que se ele tira uma nota baixa, tipo, eu nem sei quanto é, eu nunca sei essas notas. Se ele tira uma nota baixa, vai descendo mais ainda, entendeu? Até chegar à nota mínima, que é para ocupar as vagas, entendeu? Ô, Josemar, quer falar ainda? Não, quero não. Só estava com a mãe pendurada, não foi, cansou. Aí o que acontece? Então, assim, é complicado isso, e às vezes a pessoa realmente fala, né? Ah, secretariado, mas tipo, para que uma faculdade para secretariado? Ou tipo, não era a tua primeira opção, foi a nota que deu. Vocês vão ouvir isso de alguns colegas de vocês vão ouvir de gente que está entrando, de pessoas que já estão lá para frente. Isso é normal, mas não quer dizer que todos são assim. Então, a gente não pode generalizar que todo estudante de secretariado faz secretariado porque foi o que a nota deu. Não, de jeito nenhum, entendeu? Administração é para quem gosta de matemática. Então, tem disciplinas de cálculo, tem mais até do que o secretariado, mas não quer dizer que é porque que gosta de matemática ou gosta de cálculo. Tem porque é necessário para uma administração, você precisa conhecer o mínimo para uma gestão contábil, digamos assim. Na própria contabilidade, é uma coisa que eu digo com minha irmã, perreando ela, sabe? Minha irmã é contadora, eu faço contabilidade para quê? Eu digo, para fazer conta. Aí ela fica, sabe? Muito pelo contrário, quem faz conta é a calculadora, é o sistema, eu faço análise de patrimônio, eu digo, muito bem, maravilhoso. Então, assim, é um estereótipo que a gente tem, né? Então, muitos estudantes, inclusive, quando eles entram em contabilidade, eles entram pensando isso. Ah, eu vou para contabilidade porque é um curso que faz muita conta e eu gosto de matemática. E quando chega lá, fica frustrado, decepcionado, porque tem muito mais leitura do que conta. Do que as contas em si. É como minha irmã me disse, né? O próprio sistema, você vai gerando, colocando os valores lá, e no final gera a folha de pagamento. Ele gera as verbas decisórias. Então, cabe você ler aquilo ali e interpretar. Então, é muito mais leitura do que conta. Como ela trabalha no setor fiscal, então, todos os dias as leis mudam, imposto, não sei o quê. Então, é ler, é interpretar, é ver a situação de cada cliente. É conta, é o mínimo. E secretariado é para servir café? Não só isso. Se for para servir, a gente, né, Bruno? A gente vai servir café. Mas não é só para isso. A gente não está estudando 4 anos e meio, no caso de vocês, né? Para servir café só. Né? Então, são alguns dos estereótipos que a gente vê, inclusive em outras profissões, né? E aí, o estereótipo ele não pode ser considerado como uma verdade que se aplica a todo membro de um determinado grupo, por ser inexato e ser super generalizado. Então, a presença do estereótipo viabiliza o preconceito, né, que tem como uma de suas principais consequências o repúdio, porém, a possibilidade de reformular as impressões anteriormente estereotipadas. Então, quando a gente começa a considerar uma verdade de uma pessoa individual para um todo, a gente está estereotipando aquela situação. É mesmo quando você disser assim, olha, todos os professores de secretariado, eles não sabem dar aula. São todos, pode ser todos, né? Mas eu acredito que não. Então, assim, dentro desse universo de professores, tem alguns que vão ter habilidades e competências diferenciadas. Então, a gente não pode dizer que todos não sabem dar aula, ou todos sabem dar aula, entendeu? Eu não posso dizer que numa turma de sala de aula, todos os estudantes são desinteressados, comprometidos, e levam o curso com a barriga. Não são todos, são alguns.
Não é que todo estudante universitário é escorão, é preguiçoso, tá aqui só querendo usufruir do que a universidade tem para dar. Não, tem gente que contribui muito ainda como estudante, não espera nem se formar. E aí, parafraseando, né, Nelson Rodrigues diz assim, que eu até falei na aula da semana passada, toda unanimidade é burra. Nelson Rodrigues diz isso. Então, parafraseando ele, toda generalização é irresponsável, né? Então, quando a gente passa para generalizar essas informações, essas características, esses perfis, a gente está sendo irresponsável. Quando a gente passa para generalizar que a profissão do secretariado ela é só feminina, a gente está sendo irresponsável. E a gente está sendo, entre aspas, aí, né, burro também, porque a gente está desconhecendo o que é a profissão do secretariado. Por isso a gente está rotulando ela como uma profissão só feminina, como uma profissão que só serve café, como uma profissão, né, enfim. Então, a mídia, ela tem grande responsabilidade de tudo isso aí. Isso aí, para todos os grupos, todas as classes, todas as profissões, porque ela tem tanto a responsabilidade de reafirmar o que é certo, mas também do que é errado, de disseminar determinados estereótipos que não condizem, né, com as práticas, né, com as verdades de cada povo. Então, ela reforça esse estereótipo através de matérias, de conteúdos generalizados, incluindo o gênero feminino como a categoria do secretariado. E, né, em alguns casos, ela deixa explícita a não necessidade de formação. Então, diz assim, tu para ser secretário, tu não precisa de formação. Isso aí é um estereótipo e um problema nosso, né? Como eu falei na aula passada, a ausência de um conselho que fiscalize isso faz com que eles enxerguem a gente dessa forma, como uma profissão vulnerável, que cada um pode ir, chegar e tal. Então, chegar e ocupar um cargo pode até acontecer, mas a forma como se ocupa esse cargo, como as atividades que são desenvolvidas, isso é quem vai definir o profissional do secretariado formado e o que não é. E a mídia também impõe nessa ideia de que não precisa ser pensante e nem competente para exercer uma profissão. É aquilo que a gente falou lá atrás. Por ser uma profissão também muito predominantemente feminina, então vem aquela coisa de que a mulher ela não pensa. Ela vai ter um chefe homem que vai dizer tudo para ela e ela não precisa pensar. Né? Então, isso aí é o que difere também da gente do secretariado. Então, os profissionais, os estudantes que se enquadram nesse perfil do eu não sou pensante, eu preciso que alguém dite o que eu vou fazer, eu preciso ter alguém todo o tempo, é um perfil que não condiz com a gente, mas, tipo, o preço que você vai pagar por isso talvez seja um salário que você queria melhor, um emprego, uma oportunidade. E aí também a mídia reforça esses padrões de beleza, né? Que nem a gente falou semana passada. A sociedade determina um perfil do que é o secretário executivo e a mídia vai disseminando, né? Reforçando aquilo ali. Então, quando a gente vê perfis diferentes, a gente olha e faz, se a gente fizesse um exemplo desse, como a gente coloquei no filme, com algumas fotos de algumas secretárias e relacionando com outras profissões, talvez vocês pudessem incorrer no mesmo erro, né? De pegar uma foto de uma secretária que tem um perfil totalmente diferente e dizer assim, não, essa não é a secretária, ela é qualquer outro cargo. Porque a gente já está arraigado na gente esse perfil, gente. Mas, a partir de vocês, dentro do curso, vocês começam a mudar a visão. Começam a enxergar novas possibilidades e quebrar mesmo esses estereótipos que são construídos. Então, agora vai chegar a parte melhor, né? A gente vai agora para a segunda parte da aula, entrar em algo assim mais específico, né? Dessa presença do estereótipo na profissão de secretariado. Muitos desses estereótipos a gente já falou aqui hoje. Falamos quando abordamos o filme, falamos nessas opiniões, mas a gente vai retomar, né, para ficar um conceito completo, depois quando vocês quiserem rever esse material e tal, e também para dar oportunidade a outras pessoas que não opinaram ainda. Então, para começo de história,
esse estereótipo, né, de que não precisa de faculdade para ser secretário. E aí eu trago um texto, né, do professor Jefferson Sampaio, que ele é lá do Instituto Federal de Brasília. Ele tem um blog, e no blog ele escreveu isso aí, né, que eu já tinha lido há um tempo atrás, e eu super concordo com ele nessa questão. Então, ele fala que a profissão de secretariado, ela é uma atuação complexa, que envolve o desenvolvimento de habilidades técnicas, habilidades relacionais e habilidades atitudinais, né? Habilidades relacionais podem ser as comportamentais também. Então, como exige essa atuação complexa, a gente precisa de formação para isso, gente. Afinal de contas, como ele também diz, que o secretariado não é um dom. Eita, eu tenho um dom de ser secretário. Não, você vai ser formado, você vai ser desenvolvido. Não é como o líder, né? Por muito tempo a gente teve nesse embate teórico, o líder nasce líder ou se torna. Então, o secretário, ele se torna, ele vai ser formado, né? Então, os cursos de superior, técnico e tecnólogo existem para isso, para formar um profissional complexo, capaz de se relacionar com as pessoas, de desenvolver uma postura crítica, reflexiva, proativa, adaptável, flexível. Então, a gente precisa dessa formação. A gente não vai receber por inspiração, né? Eita, hoje tu é secretário, acabou. Não, é toda uma construção. Aí ele continua falando que é uma profissão que trabalha com o pensar. Então, olha só, aquilo que antes diz assim, não, a secretária não pensa, não precisa de pensar, porque ela já tem alguém que pensa por ela, é o contrário. Por isso que a gente precisa de uma formação, que é para estimular cada vez mais esse pensamento de vocês como uma estratégia, como uma inovação, com criatividade. Né? A gente olhar para as nossas rotinas administrativas, embora tenha o nome de rotina, né? Porque elas se repetem ali, mas você olhar para ela e pensar, poxa, como é que eu posso fazer diferente? É a gente chegar no ambiente de trabalho ou no estágio e olhar para aquilo ali e faz, por que faz isso? Alguém vai dizer, não, sempre foi feito assim. Então, é você pensar, tá, mas como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso deixar essa atividade ela mais fácil, mais produtiva, né? Então, o secretário tem que pensar estrategicamente. É uma profissão dinâmica, então todo dia é uma novidade. Mesmo que tenha algumas coisas que se repetem, mas pelo fato de a gente se relacionar com pessoas diferentes, cada um vem com a sua demanda, é muito dinâmica. Os profissionais, eles são formados assim, né, com esse perfil flexível, responsável, competente. E aí, nesse último parágrafo dele, é o que chama atenção. E se em algum momento você foi atendido por um profissional que não tinha esse perfil flexível, responsável, competente, então é porque provavelmente ela não tinha formação em secretariado. Né? Então, essa é uma fala dele muito bonita que eu trago para vocês. Depois eu vou compartilhar o link do texto completo para vocês lerem, que ele fala, né, do que é o secretariado e o que não é. E eu trouxe somente, né, um recorte para a gente refletir que a gente precisa de faculdade. Então, a grade curricular ela é muito ampla, ela é diversificada para justamente nos dar essa condição de ter uma atuação complexa, da gente ter um conhecimento mínimo na área da contabilidade, na área do marketing, psicologia, economia, a gente saber conversar, a gente saber dialogar, a gente saber tratar as coisas no nosso ambiente de trabalho. Então, o primeiro estereótipo que a gente derruba aí é esse, tá certo? Não precisa de faculdade para ser secretário. Um outro estereótipo é que os homens que fazem secretariado, eles são homossexuais. Como se isso interferisse na atuação da pessoa. O que é que tem a ver? Mas as pessoas rotulam, então dizem assim, há um homem fazendo secretariado, formado em secretariado, ele não é homem, ele é homossexual. Olha umas asneiras assim, que a gente tem que ouvir. E pior é ter que falar sobre isso, sabe? Porque a gente não imagina como que nos dias atuais a gente tem que lidar com uma sociedade desse jeito. Mas vejam só, não é a profissão que está para o gênero, e nem o gênero está para a profissão. Não tem isso. Então, tem homens que, de fato, são homossexuais, é sua opção, e tem homens que não são, eles são héteros. Pronto. Mas eles escolheram
estar numa profissão em que tem as suas qualidades porque eles fizeram essa escolha. Ah, não, porque vai me dar um conhecimento assim, porque é assado, porque... E não importa, então é um estereótipo também que a gente carrega para a gente. Mas a gente não tem que difundir isso aí, isso não tem nada a ver. Até porque, às vezes, se a gente fosse contabilizar, né? Quantos advogados são homossexuais? E para que a gente vai contabilizar isso? Não dá conta de ninguém. Porque o pessoal não tem que se misturar com o profissional. Se com o profissional ele desempenha as atividades dele, ele é um excelente profissional, ético, competente, o que é que tem a ver a opção sexual dele? Não tem nada a ver. Mas as pessoas rotulam isso como uma forma de depreciar. Ah, não, olha, só vai para secretariado o homem que for homossexual. Não, isso não existe. Não é só, tá certo? É uma profissão feminina, né? Isso aí vocês já conhecem também. Então, é vocês terem a resposta de que, primeiro, que a profissão de secretariado começou com os homens, e aí a gente já derruba esse argumento de que é uma profissão só feminina. Começou com os homens, e aí vocês têm que ter essa clareza desse histórico na mente de vocês. Começou com os homens, devido a uma grande demanda dos homens serem demandados para ir para a guerra, faltou mão de obra no mercado de trabalho, então as mulheres elas foram colocadas, né? Começaram a ingressar no mercado de trabalho por isso. Então, a gente, homem, iniciamos nessa profissão a partir dos escribas e tudo mais. E tem até relatos de homens que foram secretários, secretário de Napoleão, era um homem também. Eu tenho até um capítulo de um livro que eu acho que fala sobre isso. E depois as mulheres, como em outras profissões, como na enfermagem, entraram e às vezes parecem que elas dominam. E no secretariado elas dominam mesmo, a gente é a maioria, mas a gente não é totalidade. Então, dizer que o secretariado é uma profissão feminina também é um estereótipo que a gente precisa derrubar isso aí. É uma profissão unissex, digamos assim, né? Porque é para homem e também é para mulher. Aí, gente, vamos parar para ler isso aqui, vamos. Quero contribuição de vocês. Quero alguém para ler o primeiro parágrafo, depois outra pessoa para ler o segundo parágrafo. Eu leio. Bora lá. Vamos, Rafa. Ao tratar da temática da assessoria secretarial em grupos produtivos, principalmente quando organizados por mulheres, queremos evidenciar a relevância de tal questão, pois há uma escassez de material científico produzido e publicado na área de secretariado fundamentem as práticas secretariais guiadas pela sustentabilidade ambiental. Como também com a afirmação de que no século XXI o mercado de trabalho e empregos vem se abrindo tanto para grupos produtivos quanto para profissionais de secretariado, indicando a necessária e contínua qualificação e inovação e habilidades capazes de acompanhar tendências empreendedoras de mulheres. Dessa um profissional que alinhe as demandas de mercado com princípios do empreendedorismo, focando nos pequenos grupos produtivos, ponha uma linha de pesquisa importante para o secretariado executivo. Kimberly. Nessa direção, Santiago e França apontam que ao profissional de secretariado, ao alinhar... Não, peraí, ao não, é A/O, né? A-O. Ah, tá, perdão. Ao alinhar o discurso à prática da organização contribui para uma abordagem mais consistente e ampla de seus programas. Considera-se com isso que estas
os profissionais precisam não apenas conhecer procedimentos e técnicas, mas estarem atentos ao modo de produção, à visão de mundo e de ser humano das organizações, sejam elas privadas, públicas ou da sociedade civil organizada, terceiro setor, a fim de colaborar com a efetivação de tais perspectivas nos programas propostos e produtos produzidos pelas mesmas. Secretários e secretários, em seu processo formativo, precisam adquirir competências e conhecimentos que permitam atuar nessas diferentes organizações, adaptando-se em cada uma delas. Próximo. Acabou. Só Passou tem 2 aí. parágrafos. Quem lê? Ah, tá. Outra pessoa. Bruno. Desse modo, investigar sobre a atuação da e do profissional do secretariado nas organizações, especialmente nos grupos produtivos e cooperativas de mulheres que compõem o terceiro setor, se torna uma contribuição nas produções acadêmicas secretariais, ressaltando a multifuncionalidade dessa ou profissional. Nesta direção, compartilhar experiências exitosas e pesquisar sobre elas podem ampliar o debate neste campo de atuação e produção científica do secretariado executivo. Eu continuo? Não, outra pessoa. Lenise. Leidiane. Vai, Lenise. Nesse processo de empoderamento que traduz grandes desafios para mulheres, os secretárias, os executivas, são provocados a repensar sua formação e sua prática acadêmica e profissional, especialmente no que diz respeito à assessoria secretarial. Essa assessoria é uma função discutida constantemente na atuação do secretário, executivo, pois com tal atuação, o profissional apresenta seu papel principal e encontra seu significado num âmbito organizacional ou grupal. Nonato Júnior. A assessoria tende a congregar o maior número de profissionais, pois é a forma como a profissão surgiu pelos escribas e, portanto, buscou a atenção de vários profissionais para atuarem nessa frente. Josemar. Sendo assim, interligar a assessoria secretarial com o empoderamento de mulheres na pesquisa sobre grupos produtivos aponta para uma discussão teórica empírica considerada inovadora na atuação e formação secretarial, em que os dados servirão para contribuir com as práticas no âmbito profissional, já que coloca a assessoria no contexto diferenciado de uma organização cooperativa. Partir de empreendimentos coordenados por mulheres, sejam cooperativas ou grupos produtivos, para investigar a atuação da ou do secretário ou secretária, executiva ou executivo, desempenhando a aceitação desse assessoramento é um grande desafio. Pronto, terminamos aí esse texto, que é a introdução de um artigo científico. E aí eu coloquei ele para justamente chamar a atenção de vocês sobre a linguagem do gênero. Vocês perceberam isso? Perceberam, né? Perceberam que, às vezes, é difícil a gente ler, né? Porque tem muito A, e você fica, eu leio, não leio, secretário. Então, essa discussão se faz pertinente para a gente ir falando também sobre isso, né? Sobre esses estereótipos. Então, nessa discussão de gênero, gente, há quem concorde e há quem não concorde. Há quem usa a linguagem neutra e há quem não use. Mas eu não quero entrar nesse debate da ideologia da política, né? Porque, veja, tem um professor de onde eu retirei essas frases, né, nesse artigo dele, falando isso. Olha, as palavras como tribo e libido, elas são femininas e terminam com O.
né? Então, isso não define o ato em si, ou a classe lá, o tribo, né? Porque essa questão de gênero, então, a gramática, ela é um instrumento. A gente é que vai estar querendo mudar para ela se adaptar a esse novo discurso que a gente quer ter para ser uma fala inclusiva. Mas até que ponto, de fato, ela é inclusiva, né? Então, vejam só. Não é a língua que carrega este ou aquele preconceito, porque a língua é um instrumento. Então, a gente que está atribuindo isso. Então, quando eu trouxe essa discussão, e às vezes a gente fala muito disso, por quê? Porque secretária, a gente fala muito isso, né? Secretária. Mas a profissão não é dos homens também. Então, tem o secretário. E aí, nessa questão de gênero, né? Se a gente fala secretário, aí a mulher está inclusa, né? O gênero feminino está incluso. Mas por que quando a gente fala secretária, o gênero masculino não está incluso automaticamente e a gente precisa estar o tempo todo fazendo essa distinção? Aí entra na discussão de que a gente, como mulher, também a gente vai se colocando aí, que diz assim, se quando fala secretária, o homem não está incluso, porque quando fala secretário, a mulher já está inclusa. E aí, se eu empregar menine, né, que é a linguagem neutra que estão tentando colocar agora, se eu empregar menine em vez de menino, então qual o artigo que eu vou usar antes? Então, se eu utilizar aí secretariado, qual é o artigo que eu vou usar antes? Então, isso é um debate que não chegou ainda na profissão de secretariado. Eu não vi ainda ninguém escrevendo ou falando sobre isso. Né? Mas, para vocês verem nesse texto, a tentativa... Só um minuto, tá, Bruno? A tentativa de uma professora para fazer essa distinção, né, de secretária e o secretário, certo? Então, assim... esse artigo é de uma professora da filosofia e que eu fui co-orientanda do trabalho, né? Então, como ela era orientadora, obviamente, fica a forma como ela quis escrever. Não é a forma que eu concordo. Se você vê outros textos meus, você não vai ver isso aí. É raro eu colocar o AOA, mas quando eu coloco no secretariado só, e ela incluiu em tudo, porque ela já está habituada a essa fala. Então, uma... todos, todas. Né? Então, quando a gente vai ler, fica uma coisa cansada assim, né? Porque fica muito repetitivo e tal. E aí, para as pessoas que fazem parte de outros gêneros, que existem aí mais de 90 classificações de gêneros, então eles vão utilizar o quê? O A e o O. Vai ser como? Vai ser o neutro, vai ser como? Para dentro do secretariado, como é que a gente vai fazer essa fala? Certo? Eu vou abrir para vocês falarem depois, deixa eu só terminar. E aí, vejam só. É aquilo que eu falei antes, né? Secretária versus secretário. Eu tento me policiar para o tempo todo eu estar falando profissional de secretariado executivo. Nos meus artigos, eu tento colocar profissional de secretariado executivo, mas às vezes fica muito repetitivo isso, então a gente muda. Aí eu boto secretária e boto O, secretário e boto A. Então, vocês precisam se atentar também para essa fala. Então, se você está apresentando trabalho, vocês percebem que o tempo todo, quando eu estou falando, às vezes eu falo secretária, às vezes eu falo secretário, porque é uma forma de eu contemplar os meninos e as meninas dentro dessa fala. E essa confusão que a gente vai entrando nesse debate, porque por conta dessa divisão aí dos gêneros, né, e eu trago isso para vocês refletirem também. Então, assim, a forma como a gente vai falar é complexo. Vocês vão ter professores em sala de aula que vão só falar secretária, né? Principalmente os professores das outras áreas. Por quê? Na cabeça deles é uma profissão muito mais feminina, então vão sempre falar o secretária. E aí já subentende que os homens estão dentro dessa fala do secretária. Né? Então, assim, é uma coisa que eu não tenho assim, totalmente uma opinião formada, e eu não sei se vocês também têm, mas é algo para a gente refletir, tá? Só para a gente refletir dentro do como é que a gente vai se colocar aí, de dizer que quando a gente fala secretária
a gente não está excluindo os homens, mas também quando a gente fala secretário, a gente não está excluindo as mulheres, embora a gente fale mais secretária do que secretário. Então, utilizar o secretário A é uma forma da gente incluir, dizer que os homens estão inclusos ali, sabe? Só que aí, uma coisa que eu tenho uma opinião formada é que eu não posso falar só secretário dizendo que as mulheres estão inclusas. Porque se for assim, eu vou falar o tempo todo secretária e os homens estão inclusos, né? E aí, às vezes, os homens não se sentem incluídos. Ah, não, na professora só fala secretária. Muitas páginas do Instagram, se vocês forem observar, até algumas que eu já mandei vocês seguirem, mas foi mais assim, tipo secretariado científico. Aí fica como? Secretariado científico não tem fundamento, né? Assim, para a questão de marketing, visual e tal. Quando chega o dia, só um minuto, Elida, quando chega o dia de comemorar o Dia do Profissional de Secretariado, muitas páginas, elas falam a secretária. Mas aí, quando essa fala é de instituição, é de entidade, tipo a FENASEC. FENASEC, eu acho que ela não deve colocar hoje é a comemoração da secretária. Ela é uma entidade que é dos dois gêneros, né? Homens e mulheres. Uma BPSEC, num curso da UFPB, quando faz uma fala, não pode colocar a secretária. Então, não, é melhor colocar o profissional de secretariado. E aí, né, vem OA, né? OA, profissional de secretariado. Então, assim, é complexo esse debate, tá certo? Oi, Hélida. Eu não tenho certeza, professora, porque, assim, está tendo uma tendência em substituir esse OA entre parênteses pela barra. Então, eu tenho essa dúvida, eu ainda fico em dúvida sobre isso, porque antes a gente falava secretário e botava o A entre parênteses. E agora está usando... É algo recente, eu não via isso antes. Está colocando secretário barra A para usar os dois gêneros. É algo que eu não via. Era mais comum usar o parênteses, então eu fiz essa observação aqui. E aí, sobre essa questão de gênero que a senhora falou que ninguém falou ainda, e realmente é algo relevante, é algo pertinente, eu também tenho essa dúvida, se o coletivo ele fala da maioria ou se ele fala das partes, porque se você está falando... Por que quando você, como a senhora falou, você fala do masculino, você inclui o feminino, mas quando você fala do feminino, você não inclui o masculino. Então, assim, a linguagem, ela é, sim, um instrumento, né? Mas a gente tem que, pelo menos eu entendo, eu que não sou expert em nada ainda, mas eu entendo que a linguagem, ela é cultural. Então, ela carrega, sim, conceitos e preconceitos. Então, a linguagem, ela pode, sim, carregar esse preconceito de não incluir um gênero por ele... de não incluir um gênero, digamos, no masculino dentro da linguagem feminina, porque, assim, se no coletivo... eu já ouvi falar muito isso, por exemplo, em outros cursos, no curso de História, a galera dizendo que mas é porque tem mais homem, então a gente fala no masculino. Certo. Então por que eu lá no curso de pedagogia, quando falava no feminino, todo mundo achava ruim? Os meninos diziam, sim, mas a gente tem nós 4 aqui, eram 4 meninas numa turma de 35 alunos. Por quê? Por quê? Porque é uma coisa machista, né? A mulher ela tem que estar dentro do discurso masculino, mas o homem masculino ele não se sente representado no discurso feminino. E a gente tem que se sentir representada na maioria dos lugares em que tudo é falado no masculino e num pequeno nicho em que a maior parte das coisas é falado no feminino, existe essa polêmica, essa rejeição, na verdade é uma tempestade em copo d'água que se faz simplesmente com uma letrinha. Né? É um ozinho que a gente puxa uma perninha e se faz uma tempestade no copo d'água por causa disso, é só isso. Então, eram essas questões, essa dúvida, né, da barra ou do parêntese, que eu não sei se está certo fazer com barra ou se é mais certo fazer com parênteses, porque eu não atualizei a língua nesse sentido, a escrita, né? E essa dúvida, né, que o coletivo só representa quando é masculino.
Então, assim, se a linguagem é um instrumento, mas é um instrumento também de exclusão, né? Também. Olha, Hélida, eu também não sei, sabe? Eu também tenho essa dúvida. Então, quando eu utilizo mais o parêntese. Não quer dizer que seja o correto. Eu anotei aqui para procurar essa informação. Porque essa professora, como ela está muito mais acostumada, ela não trouxe o parênteses, ela trouxe a barra. Então, talvez seja alguma teoria, algum autor que ela segue nessa discussão. Então, eu vou procurar essa informação, tá? Mas foi uma ótima pergunta, porque realmente eu também tenho essa dúvida. Tu queria falar alguma coisa, Bruno? Ah, porque só abriu o áudio normal, né? Certo? Então, assim, quando vocês forem falar, né, se policiar no texto e de incluir, enfim, tentar se sentir representado, né, por outros professores quando utilizarem somente um termo, que isso vocês vão ouvir demais, vocês já têm ouvido isso, vocês têm ouvido secretária o tempo todo. E assim, a gente tem vários homens na profissão. Só que, se você for olhar as páginas do Instagram, as páginas profissionais do secretariado são mais mulheres. E elas usam secretária, óbvio, né? Porque se eu sou secretária, então é como se eu estivesse direcionando o meu discurso para as mulheres, beleza. Então, cabe aos homens criar essas páginas como secretária. É uma forma de se mostrar, de dizer que na profissão de secretariado não é só de mulher. Então, é uma maneira, uma estratégia de se fazer ouvir de que é uma profissão também masculina. Então, quando você cria uma página, eu vou criar uma página hoje, secretariado para homens, um exemplo. Oxente, vai instigar a sociedade alheia. Além da gente, que a gente não... Eu não me lembro de ter visto, não, tá? Normalmente, os meninos que administram essas páginas, eles colocam outros nomes, tipo, tem o Advise, que é um menino lá do Sul, e tem outro aqui do Ceará, não sei o quê. Mas, assim, secretariado para homens, secretariado por homens, alguma coisa eu nunca vi nesse sentido. Mas vai gerar inquietação. Oxente, quem é esse? Né? Como assim? Opa, alguém surgiu aí para falar dos homens na profissão. Pessoas que estão alheias e que não conhecem, como assim secretariado por homem? Não existe uma profissão só de mulher. Peraí, deixa eu ver que conteúdo é esse, sabe? Então, é uma coisa que eu acho que deve ser feito. Antigamente tinha no Facebook um grupo criado, Secretários. Foi criado com o pessoal lá de São Paulo, os meninos, então eles faziam parte desse grupo, só os homens. Só que era um grupo fechado, que ficavam ali falando, debatendo alguma coisa e tal, mas eu penso que tem que ser uma coisa ampla, sabe? Ser secretários, inclusive a página do Instagram, secretários, com O maiúsculo. E aí, toda fala, toda postagem, você incluir o gênero masculino para mostrar essa distinção. E se você fizer uma varredura hoje nas páginas do Instagram do secretariado, é só secretário, só no feminino. Né? Isso vai reforçando esse estereótipo de que é uma profissão extremamente feminina. Então, os homens, por sua vez, embora eu, como professora, faço essa fala, né, e trago para a gente refletir, mas é o mínimo, é uma agulha no palheiro. Os homens da profissão é que precisam se colocar de uma forma publicitária mesmo. Os homens, existem homens na profissão. Trazer exemplos de homens que foram secretários de gestores das chefias. Quem são esses homens? Trazer vídeos, relatos, experiência, começar a dar visibilidade aos homens da profissão, entendeu? Querem falar mais alguma coisa nessa questão? Podemos avançar. Um outro estereótipo que a gente falou essa semana passada, né, é que o secretário ele sabe escrever corretamente. Então, embora isso seja uma coisa exigida de todas as profissões, mas para a gente parece que é algo a mais, né? Dizer que é secretário executivo é porque sabe escrever correto, sabe usar a pontuação, a gramática em português. Então, isso fica muito forte na gente. Então, quando a gente escreve errado, vai, vixe, né? Então tem que se policiar quanto a isso. Um estereótipo também, gente, é que o secretariado... Eita, tem um acento errado aqui, tá? O secretariado é somente para grandes corporações ou é para assessorar alta direção. Então, às vezes, as pessoas criam o ensinamento de que
eu estou estudando para ser secretariado porque eu só vou trabalhar em multinacionais, só vou trabalhar nos ministérios, só vou trabalhar... Não, isso é um estereótipo, entendeu? O secretariado, ele está presente em todos os nichos e em todas as divisões das empresas, em micro e pequenas empresas, nas EIRELIs da vida, no empreendedor individual. Então, a gente tem que quebrar esse estereótipo também, principalmente na região assim, mais interiorana, que não tem grandes, ou tem quando tem pouco, né? Tipo assim, a Doce Mel. A Doce Mel é uma empresa multinacional. Mas aí, os engenhos também, né? A Miriri, a Monte Alegre, que são, né, maiores e tal, mas são poucas. O que a gente tem de força mesmo, inclusive nas capitais, são empresas pequenas, são microempresas, são comércios, e que a gente precisa, essas empresas precisam também de secretariado. Então, dizer que a gente é somente para alta direção, isso é um estereótipo, não é verdade. E aí eu trago novamente, né, o texto de Jefferson Sampaio, que foi um texto que ele publicou o ano passado, 2020, dizendo que o profissional do secretariado que atua em um pequeno escritório não consegue perceber que tem atuado também no âmbito da gestão de pessoas, por exemplo. Então, quando contrata o auxiliar de serviços gerais, quando supervisiona o trabalho da copeira, do motorista, quando faz o controle de presença das pessoas, quando cria um fluxo de informação para enviar, né, ao escritório contábil. Então, a gente está sendo secretário e a gente está sendo necessário para aquela organização. Então, a gente precisa mostrar também para o nosso empresariado o quanto que a gente é importante para a empresa dele, porque, inclusive, tem empresários que, quando às vezes a gente vai bater lá e vê uma oportunidade de emprego ou de estágio, ele faz, não, aqui a empresa é tão pequenininha, não precisa não, secretário... É como a história do filme, né? Não, secretário é elitista, é para grandes empresas, e às vezes o próprio empresário não enxerga isso. A gente tem que mostrar para ele que nós somos uma profissão que é de assessoria, que é de gestão, e está ali para assessorar desde o pequeno até o grande. Obviamente que lá no grande exige uma performance muito maior. E aí tem um perfil no Instagram, Kellen Torres. Torres para Secretariado, eu acho o nome. Eu vou procurar aqui, mas eu não estou lembrando agora não. Deixa eu ver. Ela fala muito isso, ela tem muitos cursos para alta direção. Torres Secretariado. Ela tem muitos cursos assim, para alta direção, alta performance e tal. Digo a vocês que não façam, se puderem fazer um dia, façam. Peguem um aprendizado e apliquem nas pequenas empresas, né? Elevem o conceito das empresas que vocês vão trabalhar. Não se limitem. Que eu vou trabalhar num comérciozinho. Não, gente. Olha, eu já disse a vocês, eu trabalhei na empresa, antes que eu vim para aqui, para a UFPB, era uma empresa pequena, eram 10 funcionários, era um comércio. E eu dei o meu melhor. Eu inovei da forma como eu podia, eu cuidei como se fosse minha aquela empresa, eu observava. Teve uma vez que eu cheguei para o meu patrão e disse, olha, a conta de telefone está dando muito alta, a gente precisa mudar de operadora. Aí convenci ele, a gente mudou de operadora, saiu da Oi e foi para Ti. Aí eu disse, continua dando alto, os planos não estão sendo suficientes, os meninos ficam pendurados no telefone, vamos colocar um bloqueio. Quando chegar em 400 minutos, aí o telefone bloqueia. Aí ele fez, vamos fazer isso, velho. Isso é eu cuidando do patrimônio da minha empresa. Ele me pedia isso? Não. O meu patrão, ele é quem era responsável por analisar a conta do telefone. Quando chegava, ele fazia aquele pente fino para dizer quem foi que gastou demais, né? E aí, depois eu comecei a pegar isso para mim, que eu ficava ali, até que chegou o ponto que ele fez, sim, Sibeli, a conta do telefone, tudo ok, pode pagar, pode pagar. Então, a gente ser necessário, a gente mostrar a nossa habilidade. Quando eu falei para vocês que eu dizia assim, não vou me doar muito não, porque senão ele não vai me querer me deixar, porque eu era muito do mundo, eu fiquei ali comedida, mas depois que eu disse, não, é aqui que eu quero ficar, porque aqui tem vantagens para mim também. Então, eu me doei ao máximo, eu fui a secretária para ele, como se eu fosse dona daquela empresa, tanto que depois ele abriu uma outra empresa de um ramo totalmente diferente,
levou o gerente e eu fiquei com muitas responsabilidades do lado de cá. Então, a gente ficou e muita coisa era comigo. Poderia se dizer uma alta direção? Poderia, mas era uma empresa pequena. Então, assim, a gente tem que ter essa mentalidade. A gente não pode deixar esses discursos diminuir a nossa profissão. Ah, não, porque é para grande. Não. É para toda empresa, precisa de um secretário. Um outro estereótipo que a gente já falou bastante, né, é a questão da boa aparência. Não vou me alongar muito porque as horas voam, mas é para dizer isso, né, que deixa eu abrir um negócio aqui. É para dizer isso, que essa boa aparência, qual é a boa aparência, né? Então, quando vier com esses estereótipos, esses perfis únicos, ah, não, porque o secretário tem que ser assim. Por que tem que ser assim? É a gente questionar e não simplesmente a gente ficar tímido. Não, não existe essa questão de boa aparência. Existe o que a empresa quer. Né? Então, se a empresa quer um blazer, sapato fino, um escarpão, pronto, é para ela que eu vou. Se ela não quer desse jeito, quer um perfil mais descolado, pronto. Então, não quer dizer que não seja uma boa aparência também. Então, esse é, inclusive, o texto, um dos textos que eu mandei para vocês, fala disso, da boa aparência. É a gente questionar o que é a boa aparência, né? E não reformular esse tipo de estereótipo. Agora, claro, né? A apresentação pessoal, a forma como a gente se apresenta, tem que condizer com a empresa. Também, né, que o secretário ele fala 2 ou 3 idiomas, então isso é natural. A gente diz, estou estudando secretariado, já vão associar a gente à fluência no inglês ou no espanhol, né, já achar que a gente fala e tal. Então, quando vocês terminarem o curso, também vão achar que vocês são bilíngues, são trilíngues, né? Então, isso é um estereótipo. Não necessariamente. Primeiro porque o curso, ele não dá essa condição de você sair mesmo fluente. Ele vai lhe dar uma base para você olhar assim, eita, vou seguir para o inglês, vou seguir para o espanhol, e se especializar, e cada vez mais. Mas sair bilíngue não, né, gente? A gente não tem essa condição. Então, isso é um estereótipo que também não existe. Vocês não vão sair falando fluentemente 2 ou 3 idiomas, mas as pessoas acham que sim. Mas é possível, depende do quanto que vocês vão se desenvolver. Mas não é uma coisa que serve para todo mundo. Tem pessoas que realmente não querem outro idioma, não quer trabalhar na multinacional, é só o português e pronto, tudo bem, ok. Aí um estereótipo aí, né, bem forte, que a gente já está cansado de ouvir, né, é a secretária que é para servir café. Então, como a gente já vem falando nisso, que a gente pode servir café, isso é normal, mas a gente é formado para fazer muitas outras coisas. Então, o café ele entra aí como uma gentileza. Como uma gentileza. Eu lendo esse livro, né, de Zelda Lagrange, que é a secretária de Mandela, olha, gente, é perfeito, é tão bom. É você ler uma coisa assim, uma secretária assim, de alto padrão, né? Porque a secretária de um estadista, gente, é muito... E assim, né, Mandela... ele foi daquela história do apartheid, né? Em que ele queria unificar a África do Sul com a África do Norte, acabar aquela história de que lugares específicos para negros e para brancos. E aí, quando ele sai da prisão e que ele vira o presidente, ele contrata uma pessoa que só datilografava, era a função dela, datilografar. Zelda Lagrange, se vocês verem pela foto, ela é uma pessoa branca. E Mandela é negro. Então, ela, para além de uma secretária, ela foi uma pessoa estratégica para o governo dele. Então, quando ele queria unificar esses 2 povos, né, por essas 2 raças, cores, e a pessoa, cor da pele, então, quando a pessoa chegava, às vezes não queria esse diálogo, dizer, não, cada um fica na sua. E aí, quando ele marcava reunião com outros países lá na África, ele fazia questão que ela servisse o café, mas não com uma forma de diminuir, mas como uma forma de dizer que o discurso dele de quebrar o apartheid não era só discurso, era verdade. Ele era negro e ele tinha uma pessoa branca trabalhando para ele. Né? E isso aí gerou um embate na família dela, porque a família dela diz assim, como é que tu está servindo um negro? Né? Então, uma quebra também cultural aí. E aí ela fala isso, que ele fazia questão
para mostrar que realmente agora era invertido. Não era o negro servindo ao branco, era o branco servindo ao negro. Então, quando ela ia servir o café, tinha essa mensagem. É o que eu estou interpretando, né? Também. Então, o servir café é estratégico, gente. Não é, a gente não está sendo garçonete, não, ou garçom, não. A gente está sendo estratégico. Como eu falei antes, né? Tem situações que a gente pode ouvir o que está sendo falado ali, mas tem situações que não. Ou melhor, tem situações que a copeira vai poder ouvir, ou o pessoal do serviço, mas na maioria das vezes não. Então, é a gente que vai servir lá a pessoa, já aproveitar, já vai despachar, dar uma informação, sabe? Então, assim, o café, ele é estratégico, tá certo? Oi, Lenise. Lenise? Até no texto, né? Além do cafezinho, eu esqueci. Do cafezinho. Sim. Fala uma parte, né? Que ela falando que o cafezinho ele pode ser usado até como uma estratégia, né? De que às vezes a pessoa está tão estressada, aí a pessoa pode oferecer um café, e naquele momento de estar ali, né? Tomando aquele café, surge tipo uma reunião, mas bem uma coisa mais à vontade, né? Aí eu achei bem interessante também. É verdade. E aí, né, eu trouxe ele aqui, que era para a gente ler, tá certo? Mas, tipo, gente, meu Deus do céu, essa aula da gente demora demais, minha gente. Mas é uma aula maravilhosa, né? Que, assim, a gente leva para a vida. Então, assim, eu espero que vocês tenham lido. Eu não consigo ler ele com vocês hoje, porque ele... 2 paginazinhas, já é 9h30, mas ele traz essa fala, né? O quanto que o café realmente, como a Lenise falou, ele é estratégico. Então, ó, parece fácil dizer, não sirva o cafezinho, você não é copeiro. Mas a gente não tem que enxergar dessa forma, a gente tem que enxergar ele como uma oportunidade profissional, certo? E não tá inflamando esses discursos, disseminando esses estereótipos. Sim, eu estou fazendo faculdade, e se eu for servir café, porque eu posso estar naquele ambiente de servir café. Além de que... Diga, Lenise. Eu acho também que o seu sucesso, vamos dizer assim, vai depender muito das oportunidades que você aproveita, da forma que você se comporta. Até no filme, né? Ele rejeitou ela de início, né? Aí ela fez o quê? Pegou uma folha e foi logo para a máquina de datilografar e começou ali mostrando o que ela sabia de melhor, né? Então aquilo chamou a atenção dele e ele no mesmo momento fechou a porta e começou a observar o que ela estava fazendo. E aquilo dali fez ela ganhar uma oportunidade. Se ela não tivesse agido daquela forma, ela não tinha chegado onde ela chegou, né? Então, são as oportunidades. Às vezes a gente tem que deixar um pouco o orgulho de lado e ter algumas atitudes mais humildes, né? Ser mais humilde. E aquilo ali é o que vai fazer o diferencial lá na frente. É verdade. E foi até uma parte interessante do filme que eu fico assim pensando, né? Se fosse a gente, talvez a gente ia aceitar que ela fala ali, não dá, até mais. E a gente ia sair da sala. Mas ela viu ali, ela foi ousada demais, porque, tipo assim, olha, eu preciso desse emprego, preciso sair da minha cidade, então eu vou me doar aqui, né? Então, a gente, às vezes, ir para uma situação destemido, sabe? Se tiver uma oportunidade, agarrar ali mesmo. Então, o café realmente entra como essa estratégia, né? Como ele está falando aqui, que pode ser servido esporadicamente, não é uma coisa que vai ser uma atividade nossa, mas se tiver de ser, gente, é mais uma atribuição, a gente enxergar isso como um ponto de partida. Não para a gente ficar naquela empresa para toda a vida, mas, se precisar, a gente vai fazer, né? Então, ela até coloca um exemplo aqui, né? A gente serviu o café como 2 opções. Uma, de você, de fato, ir lá na copa, pegar uma xícara de café e tal. E a outra é você pegar uma xícara de café, levar para o seu patrão como uma forma de gentileza, de cortesia, de perceber quantas horas que ele está ali dedicado a um trabalho que não se levantou, que não se ausentou, que não foi na copa. Então, você vai lá, aproveita esse momento que você está levando um café, faz uma pergunta, que às vezes você precisa ir lá perguntar alguma coisa. Então, você não vai tão seco assim. Leva um cafezinho, leva um copo de água. Isso é gentileza, né? Então, tomar esse tipo de iniciativa com uma visão estratégica mesmo, sabe? Então, tem muita coisa por trás do cafezinho, né? Esse texto, ele é maravilhoso, é de Marcela Brito, também lá de Brasília. Eu sempre trabalho ele nessa disciplina, ainda não encontrei nenhum texto que fosse melhor
do que esse que ela escreveu junto com a professora Michele, né? Também, que é da Universidade de Brasília, porque elas trazem isso, sabe? Essa problematização do café como uma coisa rica, como algo que aqui, ó, algo que pode ser servido como um alívio para um momento de tensão, né? Para estimular a criatividade. Então, enfim, né? Vocês leram o material, se não leram, leem. Porque é aqui que a gente encontra as respostas para esses estereótipos que as pessoas colocam nos nossos ombros. Tu vai se formar para servir café? Posso servir também, mas não é minha obrigação, é uma gentileza, é uma forma estratégica de oportunidade e tudo mais. Então, faça o discurso, se aproprie das coisas, tá certo? Querem falar mais alguma coisa enquanto que eu retomo aqui o material? Professora, no curso de pedagogia, o pessoal dos outros cursos brinca, tira onda, dizendo que a gente paga cartazinho 1, cartazinho 2, cartazinho 3, sabe? Aí eu imaginei, eu fiquei, assim que eu falei que ia fazer secretariado executivo, eu imaginei as pessoas dizendo que eu ia fazer cafezinho 1, cappuccino 2, sabe? Alguma coisa assim. Mas tá bom, errada não tá, né? Lenice, quer falar? E também, às vezes, a gente vai muito no automático, né, professora? Tipo, tudo que a gente vai fazer, a gente parece um robozinho. Então, assim, isso é tudo, né, na nossa vida. Às vezes a gente não dá o nosso melhor, a gente vai no automático mesmo. Então, a gente quer fazer tudo de acordo com o que todo mundo faz, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente passa a olhar, peraí, eu posso fazer algo a mais aqui, né? Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Vai entrar essa questão do tipo do cafezinho, de importar se quer uma água. A pessoa vai te olhar e vai dizer, nossa, isso é uma coisa, né, louvável, uma coisa que não é uma atitude normal. Ali você já vai ganhando uma confiança a mais, né? É verdade. Minha gente, essa questão, quem vem problematizar isso é uma visão míope. Quem vier com isso, derrube. Até mesmo em sala de aula, vocês vão encontrar professor falando isso. Olha, não vai servir café, não. Se coloque, se posicione, professor, eu não enxergo dessa forma. Eu enxergo que o café é assim, porque às vezes a pessoa também está com a visão errada. Está com a visão estereotipada. E cabe a vocês que já estão sendo ensinados, ensinar a pessoa. E ensinar o professor, se for preciso. Claro, de uma forma gentil, né? Assim, se colocando, olha, a minha opinião eu já vejo dessa forma. E aí a gente começa a mudar a opinião do outro também, certo? Porque, obviamente, que eu não tive esse posicionamento a minha vida toda. Eu aprendi a ter esse posicionamento. A enxergar o café como uma oportunidade. Mas eu também fui ensinada dessa forma. Você vê o café, não. Mas eu olhei assim, mas minha gente, eu vou dizer o quê? Tipo, se vai servir um café, eu vou dizer, vou não. Né? Então, assim, cada coisa tem limite. Olha que eu sou respondona, viu? Com meu patrão eu fui algumas vezes. Porque eu também sou da teoria de que patrão tem que ser educado. Se a gente não educa o nosso patrão, e isso é colocar limite nele, acabou-se. Então, teve uma vez que meu patrão, ele mandava mensagem, ele passava a noite acordado, mandava mensagem, e era mensagem de texto, não era nem WhatsApp, mensagem de texto. 4, 5 da manhã, 6 da manhã. Aí teve uma vez, quando eu cheguei no escritório, ele reclamou, disse, mandei uma mensagem para você não viu, não? Eu disse, vi, mas o expediente não começa de 8 horas. A mulher faz, menina, tu vai perder teu emprego. Aí, pronto, depois disso, ele não mandou mais. Aí, quando ele dava 8h10, 8h15, ele mandava uma mensagem, acho que já ficava salvo em rascunho lá, sabe? Aí eu respondia, eu podia estar dormindo, que às vezes eu acordava tarde também, a gente aliou os nossos horários, que eu acordava tarde também. Mas eu respondi a ele, porque, tipo, começou o expediente. Então, assim, se a gente não coloca uns limites, né? Então, mas eu vou deixar isso para outra aula, sabe? Educar o nosso patrão. Vamos lá, falar de alguns cases estereotipados em secretariado. Primeiro, a gente tem aí uma campanha da clorofila, de quando, meu Deus, 2000. Então, quando chega o dia do profissional do secretariado, 30 de setembro, aí muitas empresas elas fazem comercial. Inclusive, quando esse ano tiver, eu mando para vocês. Teve até uma postagem que eu fiz no Facebook há alguns anos atrás. Muitas empresas, elas fazem alguma menção, sabe? Isso é legal de ver, mas depende da forma como é lembrado, né? Então, vejam só. Campanha publicitária da Clorofila, que é uma marca de perfume.
E ela dizia assim, ó, compre um perfume para sua secretária e outro para sua mulher. Assim ela não vai perguntar que perfume é esse. Gente, isso é uma campanha publicitária veiculada na revista Playboy. Então, era desse perfil as coisas, né? Outra. Folha do Povo, 6 de outubro de 2000. Casa cheia. A estatística é de um tradicional empresário do ramo. O Dia da Secretária, comemorado no último sábado, foi responsável pela segunda melhor invasão de clientes aos motéis de Campo Grande. Só perdeu para o Dia dos Namorados, coisa de doido. Ou seja, fazendo aquela relação da secretária com o patrão. Então, quando chega o Dia da Secretária, a comemoração é onde? Motel. Rádio Jornal em Pernambuco, 2003. As secretárias ainda têm um caso com os seus chefes. Aí isso é um estereótipo muito forte, que é preso à nossa profissão. É um estereótipo porque rotula todo mundo, inclui eu, inclui você, que será a futura secretária, futuro secretário, inclui as outras. Quer dizer que não existe? Não, existe. Existem secretárias que fazem isso, mas não é todo mundo e não é a maioria. Então, esse estereótipo ele tem que ser derrubado. Quando a pessoa disser assim, porque tu vai ter relação com o teu chefe. Tu conhece quantas secretárias que faz isso? Pergunta, devolva a pergunta e a pessoa vai ficar sem ter dados, sem ter informação. Então, ó, já desfez o discurso dela. Estou mostrando para vocês verem como que, de fato, era abordado nesses datas comemorativos. Isso aí é um livro. Depois de 5 anos trabalhando para o Sr. Ryan, a paciência de Meghan com as manias e a grosseria do chefe bilionário já está acabando. Não importa que ele seja bonito e sexy. Para suportar a pressão, ela busca refúgio na literatura de uma série de livros eróticos escritos por Natália Nanan. Torna-se uma fã ardorosa, tanto que quer chegar a trocar correspondências com a autora, usando um pseudônimo, é claro. Mas o mundo de Meghan vira do avesso por causa de uma revelação desconcertante. Natália, na verdade, não existe. Os livros foram escritos por seu detestável chefe. E tem mais. Ele quer que Meghan encarne o papel de Natália em eventos de divulgação. E não é só isso que Meghan descobre, né? Ela tem vários outros interesses e ela faz parte de todos eles. Então, você já imagina. Então, só a capa do livro já começa a dizer o quê, gente? Sua secretária é desfeita. Olha só. Fala sério. A secretária do presidente, né? Nova série brasileira, estreia em novembro, isso foi alguns anos atrás. A história mostra a rotina do trabalho de Hilde, uma jovem romântica. Então, veja como já começa, né, o release apresentando. Não mostra, assim, uma jovem intelectual, competente, estudiosa, não. Uma jovem romântica que cresceu no interior de Minas Gerais e agora trabalha em Brasília como a secretária da Presidência da República. Fazendo uso de sua sensualidade, ela busca ascensão profissional. Então, isso era uma série, eu não sei se de fato ela foi ao ar, parece que era na MTV. Eu não sei se chegou aí ao ar, a gente fez muita baixo-assinado, muita coisa, eu não sei se ela chegou aí ao ar. Mas para vocês verem a intenção e a forma como é abordada, né? Olha aí, para quem no início falou da música de... Como é o nome dele? Armando, é? Armando Batista? Eu nem sei, falaram aí no início, ele tem uma música, então... Enfim, gente, a gente vai ter que lutar com ela, tá? Porque essa música existe e as pessoas lembram e cantam e tal, enfim. Olha só essa. Cartão Dia da Secretária do Dia da Secretária enviado de um órgão público cria polêmica em Santa Catarina. Hoje é Dia da Secretária. É claro que lembramos de você, uma pessoa competente, dedicada, eficiente e, acima de tudo, importante para nós. A assinatura do e-mail dizia, são os votos da equipe, não. Mas vejam o cartaz. O texto não, o texto tá bom, né? Competente, eficiente, mas a forma como está aí colocada a mulher numa posição de submissão sexual, olha, pelo amor de Deus, gente, fala sério. Cada coisa... Com aumento de 50% na procura, motéis celebram Dia da Secretária. A Associação Brasileira de Motéis revela que data
é a terceira mais importante do setor no Recife. Comemoração pede apenas para o Dia dos Namorados e Dia da Amante, que eu nem sabia que existia o Dia da Amante, mas enfim. Para deixar ainda mais polêmico, o gerente de uma rede de motéis localizado na zona oeste do Recife, Alexandre Borba, apontou que os horários com maior movimento de clientes é na horário do almoço, por volta das 12 horas e no fim do expediente às 18. A fantasia que toma conta da data é uma marca registrada no setor. Então, novamente, reiterando nessa relação sexual. Aí o que é que aconteceu? Esse coisa aí, acho que foi em 2015, tá certo? Dos motéis, mas enfim, eu vou chegar nessa história. Só que aí, quando tem alguma coisa assim, é o papel da FENASEC. Lembra que eu falei semana passada? Um dos objetivos da FENASEC é representar a gente, fazer essas cartas de repúdio, mandar a comunicação, então até que a gente falou da Ana Maria Braga. Então, ela fez uma nota, inclusive a matéria está até no ar ainda, do G1, que eu vi hoje, né, quando eu fui procurar. Tá lá, e ela faz esse repúdio dizendo, pegou muito mal para a categoria, a gente luta muito pela profissão, como saber que são chefes e secretárias que entraram lá na questão do motel, né? Existe alguma pesquisa, isso denigre a imagem, que inclusive o denigre não pode mais ser utilizado, né? Porque o denigre vem de denegrir, de negro, então essa palavra denegrir não pode mais ser utilizada, mas enfim, isso foi no ano de 2000 e alguma coisa. E aí, quando foi em 2015... eu lembro que quando teve essa notícia lá do site dos motéis em Recife, eu entrei em contato, né? Achei na internet o e-mail e mandei. Aí, alguns dias depois, eu recebi esse e-mail de volta, né? E aí eu botei para vocês lerem. Que são as boas notícias, né? A gente reclama, a gente vai em cima, a gente manda e-mail e às vezes surte efeito. Então, aí, ó. A Associação Brasileira de Motéis, né, dizendo, lamenta a repercussão da reportagem do portal G1, da maneira que abordou o assunto, que acabou causando mal-estar para muitas pessoas, esclarecendo que as informações e números apresentados na reportagem foram de opinião do diretor local, que apontou a sua opinião particular e do seu próprio motel. A Bemotel Geral não compactua com essa reportagem que denigre a imagem das pessoas e o mercado moteleiro do Brasil. A associação vem fazendo um trabalho junto aos órgãos públicos e à população em geral para mudar a imagem dos motéis, para que os motéis sejam reconhecidos como meio de hospedagem alternativa e que esta reportagem só atrapalha todo o trabalho da associação. É lenda, e das piores, a maneira como o assunto foi abordado na reportagem. Não existe aumento do movimento nos motéis. É como um dia comum da semana. Aí mandou o telefone e tal. Então, assim, de 2015 para cá, não se teve mais notícia dessa natureza, sabe? Quando chega o dia 30 de setembro, a gente não ouviu mais isso, não ouviu mais. Então, isso foi bom para a gente, né? Esse movimento vai diminuindo as coisas. De uma vez ou outra aparece uma notícia, e aí o que eu digo, né? Que a gente tem que mostrar, foi até uma fala de Tiago, né? Tiago disse assim, ó, o filme mostra o que a gente não deve fazer, né? Então, quando aparece uma notícia dessa, deturpando a imagem do secretariado, a gente não tem que sair divulgando, printar, botar... Não, porque a gente vai dando voz a esse tipo de coisa. A gente tem que botar nas redes o que a gente é. Então, tem aquela série Suítes, né, que eu sempre falo para vocês, que retrata ali um ambiente corporativo de advogados, e tem secretárias, e elas são exemplares. Então, é esse tipo de conteúdo que a gente tem que disseminar, e não o contrário, né? Então, isso aí foi também uma boa notícia. Cagepa, que chega o dia do secretariado, né? Foi, comemorou, faz café da manhã, então as empresas fazem isso. Enfim, então algumas considerações para a gente se encaminhar, que a gente já falou demais. O que não é secretariado, né? Para a gente finalizar esse assunto aí de estereótipos. O que não é o secretariado? Servir café, a gente não é só isso. Então, não é uma formação para servir café. Não é uma formação estritamente técnica, porque a gente também aborda a questão comportamental. Não é uma área de atuação somente para mulheres, é também para os homens. Uma pergunta para vocês. Vocês acham que na profissão de secretariado, nos cursos de secretariado, existem assim, alunos trans em secretariado? Eu acho que tem alunos trans em todo canto.
Pronto, o Bruno disse que só conhece uma. Pois é. Eu também só conheço uma, que é aqui de Mamanguape, né? Então, nessa questão da linguagem de gênero, que a pessoa é um gênero, se reconhece como outro, aí, tipo, como é que a gente utiliza? Utiliza o quê? Né? Então, isso é complexo da gente pensar, da gente falar. Mas existem esses outros gêneros que não estão dentro do A e o O, e como é que faz, né? Então, assim, não é uma profissão só para mulheres. É para homens também. É para todo tipo de gênero sexual, porque isso não interfere na atuação profissional, gente. Isso não tem nada a ver. A gente não pode dizer que um advogado, por ser trans, ele é pior do que um que é homem, ou que é mulher, ou que é hétero, ou que... A gente não tem como dizer isso. A gente não tem como medir a competência do profissional pelo gênero sexual que ele tem. Então, nessa questão de que não é uma profissão só para mulheres, é para vocês reafirmarem de onde a gente surgiu. De onde a gente surgiu? Dos escribas, é uma profissão masculina. Vocês não podem tirar isso da mente de vocês. E é algo que não está, uma profissão que não está relacionada a favores sexuais. Então, essa coisa da relacionamento sexual com o patrão, é a gente dizer que isso não é geral, não é para todas. E se a pessoa insistir, você pergunta qual é o histórico, quem são os nomes, de onde são essas pessoas, porque eu não conheço, né? Só é para grandes empresas, secretariado? Não, para pequenas empresas também. Qualquer tipo de organização, a agência faz necessário para ela. Então, não é sobre ser amante do chefe, também não. Também não se limita à assessoria só de grandes empresários. Não é uma profissão só de glamour, de poder, de glória, sabe? Como a gente vai ver aí algumas mídias, alguns filmes que trazem a secretária ou secretário, né, como assessorando o gestor de alto nível, de alto padrão. Não é só isso, né? Muito pelo contrário, o dia a dia ele é bem árduo. Não é um dom nem intuitivo, por isso que a gente precisa de formação, certo? Então, as pessoas que atuam na nossa profissão sem ter a formação está errado. E o que nos quebra aí na emenda é porque a gente não tem conselho, então a gente não pode fiscalizar. Não quer dizer que as pessoas não precisam de formação, precisa-se sim. Inclusive, concursos públicos exigem o registro profissional. E só pode ter o registro quem tem diploma, faculdade. Não precisa de faculdade, é claro que precisa, né? Não é uma área que qualquer um pode atuar sem formação específica, não é uma atuação simples, prática, direta, sem pré-requisitos, e também ela não é a segunda esposa nem o mordomo do chefe. Então, esse é uma parte também de um texto que eu tirei do professor Jefferson Sampaio, que é lá de Brasília, para resumir essa fala aí. Então, vamos disseminar só o que nós somos, gente. O que a gente não é, que são esses estereótipos, a gente não vai disseminar, não. E quando a gente vê coleguinhas ou outras pessoas falando, a gente vai, de forma cautelosa, tentar mudar, informar essa pessoa para mudar essa opinião dela, que é uma informação deturpada, preconceituosa, enfim. Mas o que é bom, o que representa a gente dissemina assim. Às vezes, quando tem um retrato de um filme, vai lá, posta nas suas redes sociais, fala em sala de aula, compartilha com os coleguinhas, se envolvam nas redes, se mostrem. Então, se mostrem, divulguem o que nós somos. Ai, Deus, enfim, vamos falar das nossas tarefas, vamos. Só para a gente finalizar, vou parar a gravação, tá bom? Olha só.